todos, agradecendo a presença de todos, aos irmãos que também já vão assistir conosco, Deus os abençoe, possam compartilhar. Estamos no Centro Espírita Antônio de Oliveira no YouTube. Centro Espírita Antônio de Oliveira é o nome do canal no YouTube. Nós também temos um site que chama ceal.org.br, no Facebook, no Instagram e uma página no Spotify com 40 palestras em formato de áudio. Hoje vamos receber o nosso irmão Pedro. Deus abençoe ele pelo convite que a casa fez, ele aceitou prontamente. E a gente vai se maravilhar com a oportunidade de hoje, que ela é específica, especial. Nenhuma se repete como as outras. Mas Deus dá todo dia para a gente uma oportunidade nova. Nesse momento a gente vai agradecer, elevando os pensamentos, pensando em Jesus, pensando em Deus, na natureza, naquilo que mais nos deixa tranquilos e calmos. Vamos fazer a oração que Jesus deixou para nós, nos ensinando tudo que é de bom nela. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda, Senhor, nos livrar do mal, que assim seja. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Pedro. Vamos aproveitar a noite de hoje para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite. Agradecido por estar aqui presente na casa. Muito obrigado pelo convite. E hoje nós vamos dissertar aqui, bater um papo sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamão. Ok? Vamos lá. Aqui fala, só eu ia apertando, né? Isso. Falaremos hoje sobre a parábola dos talentos. Jesus contou a parábola dos talentos no Monte das Oliveiras, enquanto olhava para a cidade de Jerusalém. Ele transmitiu esse ensinamento aos seus discípulos logo após o seu discurso sobre o fim dos tempos e a sua segunda vinda. Narrativa registrada na Bíblia, no livro de Mateus 25, de 14 a 30. Ok? Então isso é uma curiosidade, né? Aonde Jesus nos pregou a parábola dos talentos. Foi aí, ó, no Monte das Oliveiras. Ok? Vamos à palavra, vamos à parábola de Jesus. Vou ficar desse lado aqui para ler mais fácil. Vamos à parábola. O Senhor age como um homem que, ao se ausentar para longe, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. E deu ao homem 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. E partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, também o homem que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o homem que havia recebido apenas 1 talento, indo-se com ele, cavou na terra um buraco e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui outros mais, que lucrei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom
e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do seu Senhor. Então, o homem que tinha recebido 5 talentos, trabalhou e devolveu ao seu senhor mais 5, deixando o seu senhor satisfeito. Da mesma sorte, apresentou-se também o homem que havia recebido 2 talentos. E disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem estás, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a tendência das grandes. Entra no gozo do seu senhor. Ficou satisfeito também com esse segundo servo, que entregou 2 talentos a ele quando partiu e recebeu mais talentos quando chegou. E chegando também o homem que havia recebido apenas 1 talento, disse ao seu senhor: Senhor, sei que és um homem de rija condição. Cegares onde não semeaste, e recolhes onde não empalhaste. E temendo me fui, escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. E respondendo o Senhor lhe disse: Servo mau e preguiçoso. Sabias que cego onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado? Deverias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a todo que tem, tirar-se-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. Então, o que aconteceu? No terceiro homem, ele deu o talento para esse homem, 1 talento, e esse homem não multiplicou o talento. Preferiu enterrá-lo e entregou ao Senhor, que ficou furioso, porque esse homem não multiplicou o seu talento, o talento recebido. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Será que Jesus contou essa parábola para nós só por causa do dinheiro? Será que foi dinheiro? Será? Vamos ver aí adiante. Vimos que o Senhor entrega a cada homem uma determinada quantia de talentos. 5 para um, 2 para outro e 1 para o terceiro. Cada talento, naquela época, era equivalente a 6.000 denários. Só para ter uma ideia quanto valia um talento, porque ele era um senhor muito rico. Um denário se equivaleria a um dia inteiro de salário de um romano. Isso era um denário. Puxa, quanto era um denário? Vamos fazer ideia que denário seja hoje R$50. Um dia de trabalho, R$50. Cada talento era equivalente a 6.000 denários. 6 vezes 5, 30. Olha quanto dinheiro. Era muito dinheiro. Tá? Então era muito dinheiro que esse homem rico deixou na mão dos funcionários, né? Muito dinheiro. Mas será que Jesus, nessa parábola, nos queria falar só de dinheiro? Será que é isso? Será que Jesus queria dar uma aula de economia para nós? Olha aqui, ó, vocês têm que fazer com dinheiro, né? Estou ensinando vocês economia. Será que é isso? Ou não? O que será que Jesus queria mostrar? Segundo a doutrina espírita, todos nós temos os talentos ou capacidades necessárias para a passagem vitoriosa sobre a terra. Apesar de talentos diferentes, todos recebemos talentos. Mesmo aquele que recebeu apenas um talento, recebeu uma preciosidade enorme,
e pode fazer esse talento se multiplicar. Está lá na questão 804 do Livro dos Espíritos. Então, o que Jesus queria dizer? Jesus queria nos falar sobre os nossos talentos, a nossa capacidade de desenvolver o que temos de melhor em favor do nosso próximo. Olha o que Jesus quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: olha, todos nós, nesta encarnação, né, trazemos das encarnações passadas talentos, capacidades que todos nós temos para ajudar uma sociedade a se desenvolver, ajudar o próximo, fazer a caridade, fazer o bem, trabalhar em prol do crescimento de todos. Esses são os nossos talentos. Isso quer dizer talento. O que nós temos para oferecer de melhor, o que nós trouxemos dentro do nosso espírito, de acordo com as nossas encarnações, tudo aquilo que nós aprendemos, a capacidade que Deus nos deu, porque cada um de nós temos a capacidade de desenvolver alguma coisa. Olha lá que ele está falando, ó. Apesar de talentos diferentes, todos nós recebemos talentos. Todos. Quando nós estamos lá na erraticidade, no plano espiritual, e temos que fazer o nosso planejamento reencarnatório, onde os espíritos superiores nos auxiliam nesse planejamento reencarnatório, eles destacam aquilo que nós temos de melhor. Olha, você vai voltar nessa encarnação agora, vai voltar lá para a sua reencarnação, para a sua encarnação nova, para ajudar o próximo. Então você tem tal talento. Olha, você é bom em matemática, por exemplo. Você é ótimo, você gosta de números. Você vai ser um professor de matemática. E você vai ensinar os seus alunos a calcularem. É um talento ou não é? É. Ele está distribuindo esse talento para os outros ou não? Está. E nós topamos a encarnação. Nenhum espírito reencarna sem o objetivo de se melhorar. Nenhum espírito se reencarna para fazer o mal. Não existe. O espírito reencarna para se elevar naquela reencarnação, para fazer o bem. O objetivo de todos é fazer o bem. O homem tem a essência do bem, porque Deus é bom, ama o seu Filho, e nós somos a essência divina de Deus. Nós temos o bem. Ainda temos muitos defeitos, ainda temos o mal que nos corrompe pelo livre-arbítrio, mas a nossa essência sempre é do bem. Vamos continuar. Assim é dado por Deus a cada existência a capacidade e a experiência para vivenciar com maior proveito a nossa atual encarnação. Foi o que eu falei. Você vai agora voltar para o plano carnal para poder ajudar, para poder expor os seus talentos. Nossa evolução encarnatória depende do quê? Quando nós reencarnamos, depende do que ela ser um sucesso? Olha lá, ó. Do êxito ou do fracasso? Se nós não cumprirmos aquilo que nós estudamos, aquilo que nós nos programamos no plano espiritual para uma nova encarnação, poderemos fracassar.
Não é verdade? Ou, se nós cumprirmos, poderemos ter êxito na nossa encarnação. Certo? Depende da vontade de cada um dentro do seu livre-arbítrio. Então, quando o espírito reencarna, e aqui no plano terrestre nós temos tentações, nós ficamos com o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o não bem. Né? O bem e o não muito bem. Vai da nossa escolha. Certo? Da nossa ação de fazer. Deus nos fez bom e Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo. Não é verdade? Não é amar ao próximo? Fazer o bem. Fazer a caridade. Eu preciso fazer a caridade. Eu necessito de fazer a caridade. Hoje eu vou fazer a caridade. Mas eu não vou fazer hoje não, vou deixar para amanhã. Olha, mas aquele me pediu ajuda, agora eu não posso ajudar. Não adianta você só falar. Você tem que pôr a caridade em ação. A caridade é o amor em ação. Você tem que fazer. Não adianta você falar, eu quero fazer. Eu vou ganhar na Mega Sena, aí eu vou ajudar fulano, vou ajudar ciclano. Não. Põe em ação. Deus te deu os talentos. Com o seu talento você pode ajudar os outros. Olha que beleza. Não necessita dinheiro. Não necessita tempo. Não necessita local. Você pode ser caridoso de qualquer maneira. Às vezes você passando de carro na rua e vê às vezes um pobre coitado na calçada dormindo ali de frio ou catando alguma coisa no lixo, você não pode parar. Mas o que você faz com o seu pensamento? Você transmite para ele uma oração piedosa. Isso já é fazer a caridade. Você está pondo em ação. Temos que ter a ação. Do peso exato, e não mais, do fardo que conseguimos carregar. Então não adianta você fazer um planejamento encarnatório para você levar um fardo na sua reencarnação, ou seja, alguma coisa que você precisa passar naquela reencarnação e querer aumentar o seu fardo. Não adianta você querer pegar uma varinha e ficar se batendo e falando que aquilo é para agradar a Deus. Não. Cada um tem o fardo que pode carregar. Novamente, no planejamento reencarnatório, quando você está com os espíritos superiores do seu lado, os seus mentores, e eles falam para você assim: Pedro, você vai agora reencarnar e você vai ter uma vida mediana. E vai surgir uma pessoa na sua vida e ela vai ficar doente e você terá que cuidar dela. E você fala, não, coloque 2 pessoas para me cuidar. Não, Pedro, você não vai aguentar. Não, coloque 3 pessoas, por favor, para me cuidar, porque eu vou me elevar muito mais. Meu sacrifício vai ser maior. Não, você não está reencarnando para ter sacrifício. Você está reencarnando para você entender e se elevar espiritualmente. Se você puder cuidar dessa pessoa, já basta. Esse é o fardo. Não adianta a gente querer aumentar o nosso fardo. A gente vai fazer diminuir. Diminuir, sim. Se você está fazendo bem, faça o dobro do bem. Se está fazendo a caridade, faça o dobro da caridade. Aos olhos de Deus, isso só vai ser. Quer agradar a Deus? Quer agradar? Não se bata, não se flagele. Ame o próximo. Faça uma caridade. Isso vai agradar a Deus. Se temos experiências encarnatórias mais difíceis, é porque temos o talento necessário para vencer essas encarnações difíceis. Para o nosso progresso e para o progresso dos outros. Então, se eu tenho uma encarnação difícil, se eu tenho um fardo pesado e vejo que o meu fardo é mais pesado que o do outro, é porque eu
pude nessa encarnação aguentar esse fardo. A minha experiência reencarnatória ou as encarnações passadas me deixaram ser forte o suficiente para poder atravessar isso aqui. Ou talvez eu tenha o talento necessário para poder ajudar uma comunidade inteira, uma sociedade inteira. É isso. Que beleza, hein? Já pensou você ter um talento para ajudar muita gente? Você tem um dom de estar aqui encarnado, ter um sucesso na vida pessoal, ter um sucesso financeiro e com esse sucesso financeiro você poder ajudar todo mundo. Ou você ter um sucesso, não precisa ser financeiro, tem uma caridade enorme, como o Divaldo Franco. Tinha mais de 400 crianças na Casa do Caminho. Olha que beleza. Como o Chico. Chico tinha talento. Qual era o talento que Deus deu ao Chico? Qual era o talento de Chico? A mediunidade. Né? Digo a vocês que o maior médium do mundo, que hoje, da atualidade, foi Chico Xavier. E deu talento para ele do que da mediunidade. O que ele fez com esse talento? Escreveu mais de 400 livros, um tostão para ele. Um tostão. É o talento dele. Correto? Ah, Pedro, mas eu não sou Chico. Eu não tenho essa capacidade toda. Ok, não tem problema. Faça a sua parte. Ajude alguém, ajude na casa espírita. Todos os trabalhadores da casa espírita, desde o que abre a porta para você, até o que te dá passe lá na frente, todos são bem-vindos, todos somos iguais. Todos estamos aqui expondo um pouco do nosso talento. Olha que beleza. Como é fácil. Todos nós temos a capacidade de evoluir. Sempre evoluímos. Em toda encarnação o espírito evolui, mesmo que for 1 centímetro de passo. Toda encarnação, a evolução do espírito. Toda encarnação. Temos experiências encarnatórias em mundos materiais. Olha bem, gente. Em mundos materiais. Quer dizer que nós não reencarnamos só nesse mundo. Não foi só no planeta Terra. Às vezes você vê alguém aqui na casa espírita falar assim: ah, esse espírito tem centenas, tem milhares de reencarnações. Aí você fala assim: mas como pode? Se uma reencarnação durar em média aí 70 anos, como ele pode ter milhares de encarnações se a Terra não tem milhares e milhares de anos? A encarnação dele é maior que a da Terra? Sim. Porque ele não encarnou só nesse mundo. Eu não reencarnei só nesse mundo. Vocês os reencarnaram só nesse mundo. Não sabemos aonde reencarnamos, mas vamos saber. Que colocam à prova o nosso aprendizado e assim fazendo cada um evoluir no seu tempo, no seu jeito. Fizemos errado hoje, qual o problema? Faça certo amanhã. Ah, errei. E agora vão me dar 20 chicotadas. Não, gente, errou. Faça de novo com acerto. Acertou? Que beleza. Faz de novo, errou. O que vai fazer? Vai acertar de novo. Deus não vê a ação. Deus nos vê o quê? A intenção. E se você tem a intenção de acertar sempre, valeu. Sempre fazendo bem. Nós aqui na Casa Espírita temos um objetivo. Qual que é o objetivo do Espiritismo? O objetivo do Espiritismo é fazer pessoas de bem. Pessoas de bem. Olha aí. O que nós precisamos no mundo? Pessoas de bem. Quanto mais pessoas de bem, melhor o mundo, sim ou não? Sim, ou não é? Assim, todos temos os talentos adquiridos nas nossas diversas existências, respondendo aos bons e aos maus atos cometidos.
Aprendendo e evoluindo sempre. Como que nós, Bonnet, como que nós aprendemos o que é certo, gente? Como? Hã? Aprendi errando. Errando! Muito bem! É errando? É errando que se aprende? Não tem um ditado assim? Muito bem. Mas não persistimos no erro. Isso não. O único burro que cai no buraco, na ida e na volta, é o ser humano. O burro não cai. O burro não cai. Não cai. Então, Todos os animais caem, se ele estiver no escuro, ele cai na ida e cai na volta. O burro não cai. aprendemos com o burro, então. É ou não é? Isso é coisa antiga. Meu avô me ensinou isso aí. Eu tinha 10, 12 anos. Então, erramos? Tem algum problema? Tem algum problema em errar? Porque nós temos o que fazer o quê? Aprender. E nos perdoar, né? Errei, meu Deus. Errei. Não tem problema. Faça certo. Questão 805 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte. Kardec pergunta: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Então vamos lá, se o espírito passa de um mundo superior e vem para um mundo inferior, ele conserva aquilo que ele aprendeu no mundo superior? Sim ou não? Olha lá os espíritos. Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Não retrocede. Poderá escolher do estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro, oposição mais precária do que ele já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Isso quer dizer o quê? Que quando um espírito avançado vem para o mundo inferior, ele vem para quê? Para demonstrar o talento que ele tem e ajudar aqueles do mundo inferior a progredir. Quem fez isso? Dá um exemplo aí. Alguém lembra de quem fez isso? Tá ali, sou o caminho, a verdade e a vida. Ali, quem fez isso? Jesus. Jesus. Essas qualidades que nós temos, que chamamos aqui de talento, não são iguais para todos, pois elas têm como finalidade instrumento de evolução de cada ser, para cada situação que se encontra na atual reencarnação. Então, os talentos são diferentes para cada um de nós. Posso ter o talento, não usei aqui o exemplo do professor de matemática. Quantos professores de matemática existem? Todos sabem a fórmula matemática, a ciência matemática, mas cada um usa a matemática do jeito que lhe convém. Pode ser que tenha aquele que só use para ele. Não é verdade? Você escolhe. E tem aquele que usa para o bem comum. E é isso que Deus nos quer. O que aconteceu com os servos do Senhor, que deu os talentos no começo da palestra? Um ganhou 5. O que ele fez? Ele multiplicou. Ele multiplicando esses 5, ele fez bem só para ele e para o Senhor dele? Ou ele multiplicando esses 5, ele arrastou um monte de gente que também trabalhou e se usufruiu disso que ele fez? Então ele ajudou todo mundo? Sim. E aquele que tem 2? Também. Em menor quantidade? Sim. Por quê? Porque o talento dele não deixava ele mexer mais do que com 2. O de 5 já tem uma experiência maior. Ele já deu 5 talentos para aquele. Ele falou, esse é capaz. Aquele outro não é muito capaz, vou dar 2, mas ele vai sair bem. Aí ele pegou um que ele deu uma chance e disse, olha, você tem talento, eu vou te dar um. Transforma esse talento. O que ele resolveu fazer? Enterrar. É um professor de
Somos egoístas? Em certas situações somos, sim. Temos o egoísmo ainda dentro de nós. Mas temos a vontade de mudar. Temos a vontade de deixar de ser egoísta. Temos ou não temos? Hã? Sim. Temos a vontade de fazer a caridade, não temos? O que falta, que nós vimos há 3 ou 4 slides atrás, a ação. Eu quero deixar de ser egoísta? Quero. Então o que você tem que fazer? Põe em ação. Deixar. A pessoa vem na casa espírita e fala assim, eu não estou me sentindo bem. Você não está se sentindo bem? Por que não? Tem alguma coisa me incomodando. Alguma coisa te incomodando? Bom, então vai passar lá no trabalho de desobsessão, você tem que vir 5 semanas, 4 semanas. Tudo bem? Tudo bem. Aí ele vem as 4 semanas, e nessas 4 semanas ele continua com o pensamento mal, continua negativo, não fez nada para melhorar. Vai melhorar? Não. O que ele tem que fazer? A casa espírita, sabe o que ela fez com ele? Deu um empurrão nele. Falou, amigo, não fica assim, pensa positivo. Vamos afastar de você alguma entidade que você atraiu para o seu pensamento negativo. Pensa positivo, pensa que tudo vai dar certo. Ore, tenha fé. Vai, procura, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se você ficar aí desse jeito, vai adiantar? Não, vamos embora, vamos para frente. Usa o talento que tem. Se eu quiser beber água, está aqui. Vou beber. Obrigado, tinha esquecido dela. Para cada situação que se encontra na atual reencarnação. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou muito bem. Não é assim a nossa vida? Hã? Aí eu estou bem de novo. Aí o meu amiguinho não está bom. Aí eu fui perto dele e não me senti muito bem. Mas, o que eu faço com o meu amiguinho? Eu dou conselho para ele. Vamos embora. Hoje eu estou melhor. Não estou bem. Essa semana eu não estava bem. Eu mesmo, Pedro, essa semana eu não estava bem. Terça-feira eu não estava bem. O que eu fiz? Orei. Senhor, me ajuda. Eu não estou bem. Deixa os meus pensamentos fluírem. Deixa eu pensar positivo. Eu tenho algumas coisas aí para fazer e eu quero que aconteça. Deixa eu pensar positivo. Tenho tudo para dar certo. Minha fé está raciocinada. Vamos embora. E anda. Fé raciocinada, né? Agora eu toquei nesse nome, fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Fé raciocinada é o seguinte, gente, fácil. Você tem um vestibular, você quer passar na faculdade de medicina e você estudou 2 anos para passar nesse vestibular. Você tem chance de passar? Sim ou não? Tem, não tem? Aí você pede a Deus, aos bons espíritos, ao seu anjo da guarda, que está sempre do seu lado, o seguinte: olha, amanhã eu tenho a prova para passar no vestibular. Me ajuda a ficar calmo, me ajuda a relembrar tudo que eu estudei. Você tem chance de passar? Tenho fé que eu vou passar. Você tem chance? Beleza. Mas a prova é amanhã, eu não estudei nada, faculdade de medicina. Mas eu tenho fé que eu vou passar? Vai passar apertado. Vai passar apertado. Né? Vou fazer a palestra lá na casa espírita, que me convidaram, e não estudei a palestra. E aí? Vou vir aqui falar o quê? Vou ficar olhando para vocês e falar, então, vamos lá, gente. Vamos pôr em ação. Beleza? Isso significa que para Deus, cada pessoa tem um lugar na sua obra. Olha que coisa mais linda. Todos temos um lugar na casa de Deus, na obra de Deus.
Não estamos à toa aqui. Temos um objetivo aqui. Todos nós. Todos nós. Cada pessoa tem algo de valor para usar em prol da sociedade e do meio em que vive. O que é que a pessoa tem de valor para usar em prol de todos? O que é, gente? A parábola de hoje do que é? Talento. Dos talentos. É o talento. Ah, temos o talento. É isso. Temos alguma coisa para dar sempre. Sempre. Quem recepciona aqui na casa espírita é você? Hã? Às vezes sou eu. Então, vamos lá. Então vamos falar que você recepciona na casa espírita. Lá na casa que eu trabalho, na minha casa. Na casa em que eu trabalho, eu trabalhava de terça-feira, agora eu trabalho de quinta, mas de terça-feira eu fiquei anos recepcionando. Recepcionando. Eu era o porteiro. Tá? Eu era o porteiro. Ótimo. Vamos conversar lá. Quero ajudar. Eu não sei qual que é o meu talento. Então eu vou recepcionar. E a pessoa que procura uma casa espírita, ela vem porque ela está feliz. Sabe? A pessoa está feliz. Eu estou feliz, eu vou na casa espírita. É isso ou não? Hã? Hã? Ó, minha vida está tudo certo, ó. Vou na casa espírita. Vou lá na casa espírita porque hoje foi um ótimo dia. Hein? Olha, hoje foi um ótimo dia, eu almocei bem, acordei, minha mulher já me deu um abraço, meu filho veio, me deu um beijo, eu cheguei no trabalho, meu patrão me elogiou, e ainda por cima, quando eu saí, eu achei uma bolsa com R$500. Que dia bom, vou na casa espírita para agradecer? Não, minha gente. A casa espírita é uma casa de consolação. Quem está procurando uma casa espírita, muitas vezes é o último recurso dessa pessoa. É a última coisa que ela tem que acreditar. Que ela tem esperança. É a dor. É a dor. É? Aí eu chego aqui na casa espírita, olho o Fábio lá fora e falo, boa noite. O Fábio olha para mim e fala, o que é que você quer? Você veio fazer o que aqui? Tá certo? É assim? Ou o Fábio tem o talento e quando ele receber alguém, ele fala, boa noite, seja bem-vindo à nossa casa espírita. Ó, talento sendo usado. E ninguém nem se dá conta que esse sorriso, esse seja bem-vindo, já tocou o coração que precisa. Lá no fundo já tocou, estou sendo acolhido. E é isso que a pessoa quer. Ser acolhido. Fácil. Um sorriso só. É? Então tá lá, ó. Algo de valor para usar em prol da sociedade. E no meio que se serve. Um sorriso. Uma simpatia. Hein? Vamos usar? Vamos. Temos aqui nesta encarnação, aqui ó, nessa vida, nesse planeta, nesse momento, tudo aquilo ali ó, de bens materiais para o nosso desenvolvimento. Ó. Nós temos aqui o corpo físico, que bênção, hein? Corpo físico, que bênção. Deus nos deu. Cuidamos dele. A maior bênção que Deus nos deu foi o corpo físico. Ainda mais quando é perfeito. Corpo físico. Temos a família. Como é bom a família? A família apoia. Mesmo que seja a família de você mais um. Temos aqui a família. Temos educação. Educação. Educação básica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. Dinheiro. Precisamos do dinheiro no mundo material. Por que não? Sem dinheiro, como é que a casa espírita paga aqui
ventilador que está girando? Precisa de dinheiro? É um sufoco, não é? Mas a gente precisa de dinheiro. Às vezes vem aqui alguém, o dirigente da casa estranha e fala, gente, cansado, você está sempre sentado. Eu preciso vender uma rifa. Ó, estou rifando aqui esse computadorzinho aqui, ó, esse notebook. Está rifando, estou rifando. Aí a pessoa pensa lá no fundo assim, já vai pedir dinheiro. Sinto muito. Olha aí a casa de beleza, tudo pintadinho, tudo limpinho. Dinheiro, precisamos dele aqui para viver. É necessário. Precisamos de amigos. E aí? Vocês acham que amigo é importante? Sim ou não? Depende. Você já fala, lá, já fez com a cara assim, ó, depende. Depende. É necessário. Você não consegue viver isolado. Você for para uma ilha e viver isolado de todo mundo, você vai implicar com a pedra. Sabe a pedra? Cadê essa pedra? Eu não devia ter aí. Toda noite eu chuto ela. Você precisa ter amigos, gente. Precisa viver em sociedade. Como que você quer evoluir aqui se você não vê o defeito do outro e o outro não vê o seu defeito? Pensa, gente. Como é que você vai querer evoluir num mundo desse? Então só você é o certo? Tem que ter. Tem que viver em sociedade. Para viver em sociedade você tem amigos. É isso. Mas esse meu amigo só serve para contar piada para mim. Muito que bem. É seu amigo. Ele te faz rir. Esse outro amigo me serve para que eu lamente a vida com ele. E ele pensa em você, eu só sou amigo dele porque ele se lamenta comigo. E vamos embora, vamos tocar a vida. Tem que ter. Saúde. Para vivermos essa vida aqui, temos que ter saúde, senão o nosso corpo é importante, né? Sem saúde nós não temos nada dos de cima, os de cima. Saúde, temos que ter saúde. E doenças, nós temos que ter aqui nesse mundo? É ruim, né? Só que muitas vezes nós aprendemos com doença. Aprendi. Né? Emprego. É necessário ter emprego aqui? Acho que é. Senão, como é que você vai ganhar o dinheiro? Como é que você vai fazer os amigos? Como é que você vai fazer a educação? Como é que você vai montar a sua família? Como é que você vai manter seu corpo físico? Como é que você vai cuidar da doença? Como é que você vai fazer para ter saúde? Você precisa ter emprego. Que bom, né? Ter um emprego. Escola. Afinal de contas, precisamos de educação, né? Técnica. Precisamos. Temos a escola. Então, tudo isso aí são os bens materiais que nós temos aqui no plano físico pro desenvolvimento do nosso espírito. Desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Precisamos de tudo isso aí e nós temos isso aí. Temos também os espirituais. O que nós temos do espírito? Olha lá, ó. Deus nos deu a inteligência. A inteligência vem do cérebro, é do corpo ou é do espírito? Quem aprende é o cérebro ou é o espírito? Você veio aqui e se formou em engenharia. Engenharia, sou engenheiro civil. Beleza? Bonito, né? Aí, bati as botas. Foi-se para a cidade lá do pé junto. Já era o corpo. E o espírito continua sendo engenheiro, sim ou não? O que vocês acham? Continua. O que ele aprendeu da engenharia, o espírito leva. Agora, o sapato bom, a calça boa, o carro, a casa, ficou tudo aí. Mas a engenharia ele levou. Olha lá, inteligência. Só leva o que aprende. Moral. Moral. O que é aprender a ter moral? O que é aprender a ter a moral elevada? É só se perguntar o seguinte. Coisa básica. Ó, que facinho. Ó. Se eu estou com uma dúvida moral, eu pergunto, eu gostaria que fizessem o que eu estou fazendo comigo? Eu gostaria que fizessem
pergunta para você, ó. E se fosse Jesus, o que ele faria? E se fosse Jesus, o que ele faria? Moral. Você pode ser engenheiro, mas você pode ter moral baixa. E você pode ser qualquer outra coisa, mas ter a moral alta. Né? Moral. Vocações. O que é vocações? Vamos substituir a vocação pelo talento, que é a nossa lição de hoje. Vocação. Eu gosto de cozinhar. Adoro cozinhar. E dizem que eu cozinho bem. Eu acho que eu tenho uma vocação para cozinhar. Mas eu não aprendi a cozinhar então nessa vida? Hã? Eu cozinho desde os 20. Quer dizer que eu aprendi em 20 anos a cozinhar? Ou eu já trouxe esse dom de outras vidas? O que vocês acham? Hã? Provavelmente Trouxe Deus da vida, provavelmente sim. Talentos. Então, se eu sei cozinhar, eu gosto de cozinhar e eu tenho a oportunidade, de vez em quando, de cozinhar para bastante gente, numa creche, numa quermesse de igreja, num orfanato, e eu uso o meu talento para ajudar a cozinhar, eu estou fazendo o quê? Caridade. Eu estou pondo em ação o quê? O meu talento. Pus em ação o meu talento. Se eu pus em ação é porque eu pus a minha vontade para trabalhar. Ó, ter só vontade não adianta, como nós conversamos agora há pouco, não é verdade? Nós temos que colocar em ação. E a caridade é o amor em ação. Conhecimentos e habilidades. Eu trago conhecimentos e habilidades de quantas vidas passadas? Não sei, eu estou encarnado, eu esqueci tudo. Quando eu voltar lá para a erraticidade, eu vou saber quantas encarnações eu tive. Ah? E agora? E aqui? Eu sei, mas eu sei que eu tenho conhecimento e habilidades que eu não sabia como que eu adquiri. Eu peguei lá um violão, quando eu era pequeno, que meu pai tocava, e tocava male-male, peguei um violão, com 8 anos de idade, em um mês eu estava tocando mais que meu pai. O que aconteceu? Onde que eu aprendi isso aí? Conhecimentos e habilidades adquiridos quando? Encarnações passadas. Eu não toco violão, eu só sei o exemplo. Beleza? Não sei tocar violão. Mas entende o que eu quis dizer? Ah? Conhecimentos e habilidades. Tudo isso aí são o quê? Qual é o nome da lição? Talentos. E o que eu faço com os talentos que eu tenho? Uso. Em quê? Em prol a todos. Tenho 10 minutos? É? Vamos lá. Deus quer que usemos tudo isso em favor e benefício do nosso próximo, todos os talentos. Pois se evoluímos também, temos que ajudar a proporcionar a evolução de todos. Deus deseja que multipliquemos os talentos que nos dá. Então, se eu ajudo com o meu talento, toda uma sociedade, ajudo o próximo a evoluir, eu estou fazendo o que Deus quer. Eu estou cumprindo um pedacinho da minha missão na Terra. Quer um exemplo bom? Vocês sabem quem inventou isso aqui? Foi o mesmo que inventou isso aqui. Como é o nome dele mesmo? Esqueci. Dono da Apple. Como é que é o nome dele? Steve Jobs. Steve Jobs. Vocês acham que o Steve Jobs é inteligente? Hã? Era ou não? Tinha talento? Tinha, não tinha? Inteligente, gigante, né? Hã? Tinha uma inteligência muito grande? Fabricou isso aqui, não fez? Isso aqui evoluiu, isso daqui? Ajudou muita gente, sim ou não? Sim. Ajudou, não ajudou? É? Então ele foi colocado no meio de nós, com essa extrema inteligência, que ele já vinha adquirindo em outras vidas, porque ele era acima da média, inventou
inventou alguma coisa que fez bem para toda a humanidade. Beleza? E moralmente, como ele era? Ele tinha uma capacidade e inteligência gigantesca. E moralmente? Médio. Né? Médio pra mim. De médio para menos, não vamos falar nada porque talvez seja melhor que nós. Não é verdade? Mas, o que ele fez? Sabe o que aconteceu com ele? Lá no plano espiritual? Os espíritos superiores chamaram ele e falaram: Steve, vem aqui. Olha, Steve, é o seguinte, você vai descer lá agora, na Terra. Sabe tudo isso aqui que você aprendeu? Aqui? Que ele trouxe de lá. Ou vocês acham que isso daqui não veio de lá? Veio sim. Essa tecnologia veio de lá. Que é muito mais avançado que aqui. E falou assim: Steve, desce lá. Tá vendo aqueles cabeça oca lá? Apresenta para eles o computador e o celular. Vai lá. Mostra o seu talento, meu. E aprende alguma coisa moralmente. Com isso daí você vai ter que aprender muita coisa. Você vai aguentar muita coisa. Você tem que aprender. Aí ele falou: eu vou. Veio. Trouxe esse conhecimento para nós. Aprendeu alguma coisa moralmente? Aprendeu. Talvez o que deveria? Não sei. Mas nos deixou um legado. Ajudou. Distribuiu o seu talento. Assim como cada um de nós distribuímos o nosso. Senhor, voltando à lição, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui outros mais que não creio. Seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a tendência das grandes. Entra no gozo do teu Senhor. Já que fostes bons nas coisas pequenas, vou te dar agora, na próxima encarnação, uma coisa maior para você tomar conta. Que você tem a capacidade. Vimos aqui que o Senhor se alegra com a multiplicação daquilo que Ele confiou. No acerto de contas, vemos que aquele Senhor se sente satisfeito com os servos que multiplicaram o talento que receberam, pois servirão a todos. Aí Deus nos usa aqui para alguma coisa e fala assim: olha, na próxima encarnação, você já tem a condição de ajudar mais gente. Olha aquilo que você fez lá. Entende como funciona? É assim. Se nessa encarnação nós conseguimos avançar naquilo, na próxima é aquilo mais um pouco. E Kardec disse: assim a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que têm chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei da caridade que os deve unir. Vamos trocar o Steve Jobs? Vamos colocar aqui a Madre Teresa de Calcutá. O que ela fez? Bondade. Muita. Não é verdade? Ajudou muita gente? Muita. Era um ser elevado? O que vocês acham? Sim. Com a sua elevação, com o seu exemplo, ela mostrou aos outros que todos podem se unir para o bem-estar daquele mais carente. É o exemplo arrasta. É o exemplo? Arrasta. Isso. Beleza? Servo mau e preguiçoso.
Sabias que cego onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado? Deverias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido certamente com o juro que era meu. Disse o homem ao servo que enterrou os talentos. Porque a todo que tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai nas trevas exteriores, vai levar o choro e ranger de dentes. Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Porque a todo que se tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. O que será que ele quis dizer com isso? Todos os 3 homens receberam talentos. Receberam também responsabilidades. Juntamente com os talentos, Deus nos dá a capacidade e devemos usá-las com zelo, com respeito pelo que nos foi dado. Então, se nós temos um talento, Deus diz use-o. Ok. Se alguém negligencia os talentos recebidos, será substituído de maneira que a obra do Senhor não fique parada. Não, alguém usará aquele talento, alguém multiplicará. Então quer dizer que se Deus te deu um talento e você não está usando, quer dizer que ninguém mais vai poder se substituir de maneira nenhuma. Kardec perguntou ao Espírito da Verdade: se eu não tivesse aceitado esta missão, o que teria acontecido? O que os Espíritos responderam para ele? Eu teria outro. Nós iríamos atrás de outro. Olha lá, ó. Então não vai pensar. Você vem aqui dar palestra, o Pedro, e achar que é o melhor palestrante do mundo. Sai aí do seu corpo, rapaz. Senta aí, fica aí. Se liga. Não. Use o seu talento, use bem feito. Se você se negar a usar, não tem problema, nós vamos arrumar outro. Só que tem uma coisa. Usarmos os talentos que nos foi dado somente para o nosso benefício é egoísmo. É causar sofrimento a quem? Ao próximo. É deixar de fazer o quê? Bem. É ranger dos dentes em outras encarnações no plano espiritual. Eu te dei esse talento para você usar. Você não usou. E agora? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer, carinha? E é até então que, cansados do nosso egoísmo e do sofrimento, clamamos pela ajuda do Pai Celestial. Cansamos de ser egoísta e pedimos ajuda a Deus. Por favor, me dê mais uma chance, uma nova encarnação, para que eu possa usar esse talento que eu deixei de usar. Olha lá, ó. É quando recebemos uma nova chance, uma nova encarnação. E muitas vezes sem o talento que foi mal utilizado. Já era. Vai ter que começar tudo de novo. Triste, né? Vai estar lá o que ele aprendeu. Só que não vai ser clareado na mente dele, não. Vai ter que aprender na marra. É o que aconteceu, o que ele quis dizer com aquele servo. Vou passar um pouquinho só. Porque todo aquele que der, que todo aquele que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-á até o que parece que tem. Se você tem talento, dê, espalhe, ajude o outro, ajude a sociedade, traga o bem com você, traga todos para o lado do bem. Terá abundância. Aos que não têm, é egoísta, vão lhe tirar até o talento que você tem. Vai ter que fazer de novo.
Quem usa os seus talentos para o bem de todos, da forma de colaborar com o progresso em comum, adquire mais experiência e aumenta ainda mais, desenvolvendo qualidades e tornando-se merecedor de maiores responsabilidades em novas empreitadas terrestres. Gandhi libertou a Índia do domínio inglês sem uma gota de sangue. Será que ele tinha algum talento? Será que na próxima encarnação de Gandhi ele vai ter uma missão ainda maior e mais difícil? E ele vai ter capacidade de resolvê-la? Usemos sim nossos talentos em favor de todos que nos cercam. Em nosso favor e em favor de todos que nos cercam. Gente, hoje nós falamos sobre o bem. Falamos sobre o bem, falamos sobre a caridade, falamos sobre reencarnação. Falamos por qualidades boas, falamos de más qualidades. Falamos de livre-arbítrio entre escolher o bem e escolher o mal. E falamos sobre nossos talentos. Será que Jesus, na parábola dos talentos, queria dizer sobre dinheiro? Sim ou não? Espero que eu tenha contribuído com o pouco talento que eu tenho em ajudar alguma coisa a vocês. Eu aprendi com vocês muito mais do que vocês comigo. Pode crer. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que algum dia esteja de volta. Que assim seja. Obrigado.